versículo 1 ao 6. Atos 9, versículo 1 ao 6. Contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos nessa palavra o encontro pessoal de Saulo, que se torna Paulo, mas também a questão do nome. Ele já usava também esses dois nomes, né? Saulo e Paulo. Era usado tanto ele como alguém que transitava entre o povo de Roma, entre o povo da Grécia, entre o povo judeu. Então ele também usava esses dois nomes, Saulo e Paulo. Não é só uma questão de mudança de nome em si, né? Mas é interessante que quando começa a leitura, fala que Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ou seja, quando Paulo olhava para os cristãos, o que ele percebia nos cristãos era um povo que era uma seita. Paulo, ele não via nos cristãos um povo de Deus, mas um povo que atrapalhava o povo de Deus. Então, Saulo tinha boas intenções, e ele queria acabar com esse povo que estava atrapalhando, e ele tinha certeza que estava certo, certeza absoluta. E é interessante que ele queria prender as pessoas. E durante a viagem, quando estava perto de Damasco, de repente, e voltando um pouquinho, né, fala que essas pessoas eram adébitos do caminho. Adébitos de quê? Porque era o nome que os cristãos tinham. Os seguidores do caminho. Quem se convertia estava seguindo o quê? O caminho, que no caso era Jesus. Ele se apresenta em João 14,6 como o caminho, a verdade e a vida. O princípio, o meio e o fim. Como fala no Apocalipse, o alfa e o ômega. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, o Senhor toma iniciativa e vai ao encontro de Paulo. Deus sempre toma a iniciativa. São João fala que Deus nos amou primeiro. Diga comigo, Deus me amou primeiro. Porque às vezes nós achamos que somos nós que tomamos a iniciativa. Eu estou na igreja porque eu tenho consciência, porque eu sei que eu preciso, porque me chamaram. Não, porque Deus me amou primeiro. A iniciativa é de Deus. Você
e eu fomos encontrados por Ele. Ele foi encontrar a ovelha perdida. Ele foi encontrar a moeda perdida. Ele foi encontrar o filho perdido. Só que nós precisamos reconhecer que nós estávamos perdidos. Porque às vezes nós não somos aquela ovelha perdida, mas nós somos a dracma perdida. Nós estamos dentro da casa, como estava São Paulo, né? Mas estava como? Perdido. Ele estava convicto que estava certo, mas estava perdido. Às vezes nós estamos na caminhada com Deus, mas nós estamos perdidos em muitas certezas, em muitas coisas que precisam ser impactadas por Cristo. E é interessante quando vem essa voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. A quem Saulo estava perseguindo? A quem? Mas Jesus tinha subido para o céu. Como é que Saulo ia encontrar Jesus lá no céu? E por que Jesus fala, né? Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Saulo estava perseguindo quem de forma visível e concreta? Os cristãos a débito do caminho que é Jesus. Ou seja, Jesus se identifica com os cristãos. Ele está dizendo para Paulo: olha, toda vez que você está aprendendo aqueles que me seguem, você está me prendendo. Toda vez que você respira ameaças de morte contra os discípulos meus, você está respirando ameaças de morte contra mim. Toda vez que você tem convicção que maltratando os homens, as mulheres, adébitos do meu chamado, é a mim que você está maltratando. Saulo tinha essa consciência, sim ou não? Não. E nós temos? Não. Será que você e eu temos essa consciência quando você briga com seus coisas assim? Bicho feio, bicho nojento, vamos para a igreja? Isso é um ateu, um infeliz desse não se converte, tanto que eu rezo. Você tem consciência que você está maltratando Jesus? Tem? Independente do que você está fazendo, você tem consciência que é com Jesus que você está fazendo isso? Pergunta para o seu irmão. Não é o que você está fazendo, é com quem você está fazendo. Não é o que, é com quem. Esqueça o que agora? É com quem. Quando você fala mal do seu irmão, você entende que você está falando mal de Cristo? Você entende isso? Pergunta para o seu irmão. Pergunta para ele. Diga assim: quando você usa essa sua língua abençoada, você entende que você está falando mal de Jesus? Diga assim: eu não entendi. Às vezes a gente entende, mas fala, né? Diga assim: eu entendo que eu sou safado mesmo, eu falo. É verdade. Eu sou ruim. Eu não presto e falo. Eu quero é falar. Tem a coceira na língua, eu falo. E fulano não presta e eu presto menos ainda, eu falo. Nem que se arrependa, né? Depois, mas tem que falar. Ou seja, quando a gente fala assim: não, mas também não é assim não, tem que falar só um pouquinho, né? Como é que é esse exagero? É tão bom falar, né? Mal. Às vezes o povo não é boa. A gente precisa
precisa ter cuidado porque São Bernardo de Claraval, São Francisco de Sales e vários outros santos vão dizer o seguinte: uma pessoa, São Bernardo vai falar isso em um sermão, o tríplice homicídio. Quando você fala mal do irmão, você comete um tríplice homicídio. Você está matando o irmão, a qual não está presente. Você está matando o irmão que está ouvindo a conversa daquela outra pessoa que não está presente. E você está se matando. Eita! É pesado ou não é? E São Bernardo continua explicando. Eu sei que ela está de coçar até a cabeça, assim, né? Eu sei que está. Mas é sério. São Bernardo continua. Jesus nos ama tanto que ele preferiu. Olha, escuta comigo. Ele preferiu que o seu corpo físico fosse ferido, despedaçado na cruz, para que o seu corpo místico, quem é o corpo místico de Cristo? Quem são os seus membros? Vá apontando para o irmão, vá, aponta para ele, ó. Aponta, olha para trás, aponta para o irmão. Aponta mais para trás, olha para trás, aponta para ele. Isso. Para o lado, aponta. Agora não. Esses irmãos, os que estão no céu, no purgatório, fazem parte do corpo místico de Cristo, são os membros do corpo de Cristo. Jesus preferiu que o seu corpo físico fosse ferido, despedaçado, ensanguentado, para que esse corpo, que é o do seu irmão, fosse preservado. Aí por que eu e você não preservamos esse corpo que Jesus preferiu? Por que nós maltratamos esse corpo que Jesus preferiu? É sério ou não é o negócio? O Senhor até fala através de São Paulo: porque transformais os vossos corpos, que é para a glória de Deus, em tempo de prostituição. Eu não disse com esses tempos, eu estou adaptando. Porque aquele que se une a uma prostituta se torna prostituta com ela, se prostitui com ela. Porque aquele que se une a Cristo se torna um com ele. Mas aquele que se une a uma prostituta também se torna um com ela. Ou seja, um pecado da carne é uma entrega de corpo e uma entrega de alma. Por isso que fere tanto os pecados da carne. São Paulo até vai dizer que os que pecam de outra forma, eles pecam não atingindo o corpo, mas o fornicador, ele peca na alma, mas também peca no corpo. Então é um pecado muito grave o fornicador. Até me perguntaram essa semana, né? Minha filha, ela disse que casou na igreja evangélica, se separou do marido, o casamento não é válido, ela só descobriu agora que não é válido, ela está com outro, né? Diz que não está pecando, não. Está pecando, às vezes? Está, filha, está fornicando. Está em pecado grave de novo. Claro que está. Fornicação é sexo antes do casamento. Mas voltando aqui para o texto. São Paulo tem um encontro com Jesus. E ele cai. Diga assim: eu preciso cair. Diga: eu preciso cair. Porque eu estou muito altivo. Altivo é assim, a pessoa nariz empinado. Eu mando em mim, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, viu? Xi. Eita, tá podendo, hein? Aí quando vem a diarreia, nem na diarreia você manda. Você sai correndo, né? Deixa eu dar uma diarreia para ver se tem banheiro que dê conta aqui. Não tem, gente.
Não é meu corpo, minhas regras, não. A diarreia que eu digo. A gente precisa ter cuidado com isso. Continuando. São Paulo ele cai. E o Senhor fala para ele: levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. E São Paulo ele vai, segue as instruções, ele fica cego. E alguns estudiosos falam que fala de 3 dias, mas esses 3 dias, segundo alguns estudiosos, não sei se de fato foi. Chegar no céu a gente pergunta, São Paulo, né? Se foi 3 dias, foi 3 anos. Foram 3 anos para ele recuperar a visão. E ele começa o ministério dele, mas todo mundo ele tinha medo de Paulo. Será que ele está enganando? Será que ele se converteu mesmo? Ele quer pegar a gente? Ficaram com medo dele. Normal, sim ou não? É normal. Imagina alguém se converte aí, alguém super perigoso, aí diz que se converteu e veio para Lagoa do Arroz. Aí, rapaz, aquele homem matou fulano, aquele homem sequestrou, fez isso. Será que essas criaturas se converteu? Vai pegar o nosso menino? Dá dúvida ou não dá? Sim ou não? Dá. É normal que venha dúvida. É normal. Sim. A gente olha para o Evangelho e fala assim: olha, o pessoal nem acreditaria em Paulo. E você acreditaria? Você acredita em quem tem uma vida depravada e vem logo para a igreja? Imagina você é super adúltero, tem uma vida depravada, era mulherengo, aí chega aqui e fala, aí ele começa a falar assim para sua mulher: oi, tudo bom? Oi, irmã, paz de Cristo, como é que vai? Você fica assim, de orelha em pé, fica ou não fica? Mas será que esse homem se converteu mesmo? Perto da minha mulher ali, vem para cá, mulher, sai perto desse homem, vamos vigiar, a fé não se converteu, né? Você fica de orelha em pé. É normal. Aí com o tempo vai ser provado se a pessoa de fato se converteu, sim ou não? É um processo, é normal. E São Paulo, ao longo da sua trajetória, ele vai mostrar que a experiência dele não é egoísta. Por quê? Quando Jesus mostra que quem persegue a igreja persegue a Cristo, São Paulo vai entender isso também, que a igreja é o corpo de Cristo. É tanto que em Coríntios 12 ele vai usar a comparação da igreja como corpo de Cristo. Ele vai dizer que alguns são a perna, outros são o braço, o outro é o olho. Aí o olho não pode dizer que não precisa da perna, a perna não vai dizer que não precisa do braço. Cada parte do nosso corpo precisa uma do outro, sim ou não? Sim. Ele vai dizer que as partes mais vergonhosas precisam ser preservadas e guardadas. Isso quer dizer o quê? Que os irmãos mais fracos, mais pecadores, devem ser o que por nós? Protegidos, cuidados, ensinados, guardados. Não é você ver uma pessoa que está aqui na comunidade, na capela, na caminhada da fé, que ele cai mais vezes, tem mais defeitos, tem até mais pecados que todo mundo está vendo, e você despreza ele. Não, você tem que ajudá-lo a crescer na fé, a se libertar, porque às vezes você se libertou de um pecado com um mês de caminhada, mas aquele irmão precisa de 3 anos, de 4, de 5, de 10, e você precisa socorrer o mais fraco. Não é sair espalhando o pecado do irmão, não. É que pode, então tempo de igreja e não muda. Não é assim. É ajuda, irmão, o que você precisa? Estou vendo que faz tempo que você está na igreja e não consegue mudar isso. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer assim, dessa forma não deu certo. Vamos ficar dessa forma. Às vezes a gente critica o irmão que anda com uma roupa mal vestida, mas você nunca pergunta se o irmão precisa de uma roupa decente. Às vezes não tem dinheiro para trocar de roupa. Às vezes você precisa dar uma saia para aquela irmã que ela quer trocar, mas não tem dinheiro para comprar aquela saia mais comprida que ela tanto queria comprar. E você pode chegar e dar um presente para ela. Você fala assim: irmão, compra um livro. Às vezes o irmão não tem dinheiro nem para comprar a comida daquele dia, e você mandaria comprar um livro. Dê um livro de presente para o irmão, para ele ler. Ou seja, ser
uma pessoa que é presente na vida do irmão, ser um socorro de Deus na vida do irmão. Não ser um juiz. Diga para o seu irmão, não seja um juiz. Seja um socorro de Deus na vida do outro. Aí São Paulo vai mostrar isso, que toda experiência com Cristo também é uma experiência, diga comigo, toda experiência com Cristo leva uma experiência com a igreja. Não tem essa história assim, não, eu quero Cristo, mas eu nem piso na igreja. Tenho raiva daquele povinho. Ô povo nojento. Ô povo para reparar na gente. Ô povo linguarudo. Ô povo antipático. Ô povo sem noção. Aí tu é santo, né? Aí tu que está falando isso não é linguarudo. Tu é simpático, né? Gente, é só desculpa esfarrapada para não vir para a igreja. Porque em todo canto tem gente difícil. Na empresa, na loja, na sua família, na igreja, na escola, na universidade, em todo canto. É frescura nossa dizer que não vai para um canto, porque tem gente com defeito. Isso é imaturidade. Nós precisamos nos santificar em locais que tem pessoas difíceis. É assim o nosso processo de encontro com Jesus. Como é que você encontrou Jesus e você quer ir para local que só tem pessoas santas, então morra logo e vá para o céu? Porque o local de santo é no céu. Não é aqui no meio dos pecadores. Eu estava lembrando disso aí. Sim, estava lembrando. E ouviram o que a Edilane falou? Assim, não vou para a igreja porque só tem gente hipócrita, né? Assim, mas tem vaga para mais um, pode vir, né? E às vezes a gente acaba indo nessa. Sempre o erro é do outro, sempre o pecado. Mas a experiência com Cristo nos ajuda a ser o quê? Diga comigo, humilde, a se conhecer. São Paulo se conheceu. Em Gálatas 2:20, São Paulo vai dizer assim, ó, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É forte, sim ou não? E ele vai dizer que ele foi crucificado em Cristo, porque a vida em Cristo é a vida de uma pessoa o quê? Diga comigo, crucificada. Ele vai falar assim, ó, no versículo anterior: com Cristo eu fui pregado na cruz. Diga comigo, com Cristo eu fui pregado na cruz. Ou seja, o encontro com Cristo nos faz ser pregado na cruz. Aí só depois que ele diz: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Ou seja, quando São Paulo fala isso, ele está dizendo o seguinte: a vida de quem é conduzido por Jesus é a vida de uma pessoa crucificada, que não faz mais a sua vontade. Eu estou com preguiça de vir para a igreja, mas eu vou, porque já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Eu não aguento mais esse esposo nojento, mas eu vou ficar com ele, porque é Cristo que vive em mim. Eu não aguento mais esse padre da minha paróquia, mas eu vou vir para a missa dele, vou amar ele, vou rezar por ele, eu vou me tornar amigo dele, amiga dele, porque é Cristo que vive em mim. Eu não aguento mais o meu patrão, mas eu vou agora amar ele, decidir por ele, e vai ser a pessoa que eu vou fazer mais o bem, porque é Cristo que vive em mim. Eu não aguento mais o meu vizinho, pois vai ser a pessoa que eu vou mais orar, vai ser por ele, porque é Cristo que vive em mim. Não está dizendo assim, é a simpatia que vive em mim, é a afinidade que vive em mim, é o sentimentalismo que vive em mim. Não, é Cristo que vive em mim. Não é a infantilidade que vive em mim,
Não é o capiroto que vive em mim. Não é o fingimento que vive em mim. É quem? Cristo. Nós não podemos ser infantis. Você não é menino amarelo. Eu para mim sou não, que eu estou com vontade. Aí Deus não se agrada não, se a gente não for com vontade. Deus não se agrada se você for um babaca que vive fazendo a sua vontade. Diga assim, você não é babaca não. Diga para essa pessoa, você é lindo, diga. Você é uma pessoa linda, diga assim, você é lindo. Então faça a vontade de Deus. Você fica mais belo ainda. Gente, é muito feio de querer fazer a nossa vontade. Quem faz a própria vontade é a criança birrenta, né? Eu não quero não, mãe. Eu não vou. Aí chora, esperneia. Você não é um menino amarelo, você é filho de Deus amado. Então você precisa fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu estou triste. Então eu não vou rezar porque eu estou triste. Reze triste. Eu estou com raiva. Pois reze com raiva. Eu estou abatido. Pois reze abatido. Não, mas eu não quero perdoar aquela pessoa. Mas perdoe sem querer. Faça o que Deus quer. Mas eu não queria falar com aquela pessoa. Pois fale sem querer. Sem querer. Não, mas Deus fala para perdoar de todo o coração. E o que é perdoar de todo o coração? O que é? Diga comigo, é tomar uma decisão. Não é sentir uma vontade, acordei de vontade de perdoar todo mundo, não. Você pode vontade de acordar, você pode acordar com vontade de matar a pessoa. Você fala assim, hoje eu vou perdoar. Você acordou com vontade de tacar um par de chifre no seu esposo, vestir uma mini saia e sair igual uma piriguete no meio da rua. Você fala, não, hoje eu vou honrar meu esposo, fazer um almoço gostoso, colocar um louvor e vestir uma roupa bonita e casta. E amar o meu esposo mais do que eu amei ontem. Você pode acordar, você que é homem, hoje eu vou para um barzinho, aprontar todas, porque homem tem que ter outra mulher mesmo. Ouvi meus amigos, essa mulher aqui está muito feia, está assanhada, está nojenta, disse que eu tenho outra. Acordou com essa vontade? Pois lava o rosto, cria vergonha na cara. Você não casou com um bar, foi com a birita, foi com a sua esposa, feia, gorda, magra, bonita, velha, nova, como ela está, você casou e prometeu para Jesus, para a igreja. Então, vire homem, se não estiver sendo homem, diante da sua esposa, assuma o que você prometeu, porque se não assumir e não cumprir, vai para o quinto dos infernos, é óbvio, e diga, eu vou ser fiel à minha esposa, e vou como homem, me sacrificar para ser santo e levar minha esposa para o céu, meus filhos para o céu. Eu vou deixar de ser um babaca e viver só jogando, bebendo e sendo fresco e não rezando. E dizer que mulher que tem que rezar e eu não rezo. Homem é assim, o resto é banana e babaca. Homem é isso. Homem de Deus. Entenderam, homens? Sim ou não? Sim. Isso é um homem que encontrou Jesus. Os que não encontraram são os mortos na calça. Tem que virar homem. Oséias é assim? Claro que é. Simples assim. Mas não tenha medo. Jesus vai te encontrar, porque Ele te amou primeiro. Se você não tomou a decisão, diga Jesus. Diga, tenha força. Gente, vocês estão com fome, né? Vocês vão comprar um pratinho ali, né? O Eduardo, não sei não. Diga assim, Jesus. Me dê coragem de falar, diga. Diga, Jesus. Me dê coragem de rezar, diga. Me dê força. Eu quero mudar de vida. Que essa palavra que me incomodou, que ela transforme a minha vida. Gente, às vezes a palavra nos incomoda. Nos incomoda porque nós estamos acostumados a receber cócegas. A palavra tem que transpassar a nossa alma e ferir, porque Deus fere para nos curar. Se você está acostumado com palavras que são frescas, que deixam você só assim, ó, sorrindo igual um palhaço, diga assim, eu não sou um palhaço, eu quero ir para o céu. Chega de palhaçada. O céu é para gente séria e alegre.
Diga para o seu irmão, alegria. Diga para o seu irmão, alegria. Olha para o seu irmão, você está assim com a cara ruim, assim, nojenta, né? E tem que ser, dê um sorriso, Limona. Dê um sorriso. Às vezes o irmão está assim porque está com dor de barriga, com fome, né? Com raiva do pregador, mas não fique nervoso não, fica calmo. Vamos rezar sim ou não? Vamos adorar o Senhor. Quem tiver ficado com raiva vai passar agora, vai ser curado, transformado, que é Jesus vai fazer. Amém? Amém. Se não